Glória a Deus. Então, queridos, a primeira pregação acerca da instrução dos nossos filhos, criação dos nossos filhos, e o tema que eu separei é a fé começa em casa. Já começa a incomodar o teu irmão aí do lado, fala para ele, a fé começa em casa. A fé começa em casa. Então, nós vamos começar a leitura do primeiro texto bíblico, Gênesis, capítulo 18, nós vamos projetar aqui. Gênesis, o capítulo 18. Essa é a promessa poderosa, a famosa promessa a Abraão. E o texto diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Uma leitura reta nesse texto passa despercebido algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que toda promessa carrega uma condição. Toda promessa carrega uma condição. O versículo 18 nos apresenta a promessa. Abraão será pai da nação grande e poderosa. Isso é uma promessa. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Isso é uma promessa. No entanto, na Bíblia, toda promessa carrega uma condição. Toda promessa carrega uma condição. A promessa acontecerá depois que Abraão tomar algumas atitudes. E quais são essas atitudes? Pois o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Só depois disto, o Senhor fará vir a Abraão o que havia prometido, pai de uma grande nação. Através dele, todos serão abençoados, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, queridos, para resumir isso aqui para você, o que esse texto está dizendo é que Deus espera que Abraão fosse primeiro um grande pai, para depois, só depois, ser um grande líder. Estão acompanhando comigo? Primeiro você vai liderar a sua família, primeiro você vai liderar a sua casa, para depois liderar uma grande e poderosa nação. É assim que é na palavra de Deus. Então, este é o segredo para construirmos uma família abençoada e abençoadora. Este é a trilha, o caminho para nós sermos uma pessoa que realmente vive a bênção do Senhor e propaga a bênção do Senhor. É isso. Primeiro, um grande líder da nossa casa. Primeiro, um grande pai, para depois ser um líder de uma nação. Para depois ser um líder para fora. Primeiro, um líder para dentro, depois, um líder para fora. Então, queridos, esse é o segredo. E isso continua, Deus continua requerendo, não somente de Abraão, Deus continua requerendo de cada um de nós exatamente o que requereu de Abraão. O Senhor pegou parte da sua herança, acompanha isso comigo. O Senhor pegou parte da sua herança e entregou a mim e a você. Ele pegou parte da herança dele e entregou a nós, para que eu e você venhamos cuidar, educar, disciplinar e fazer crescer em todas as áreas. A herança do Senhor são os filhos.
Talvez você tenha lido esse texto e passou reto e não percebeu o peso desse texto. Olha o que diz esse texto: os filhos são heranças de quem? Minha, do meu pai, do meu avô, de quem? Do Senhor. O Senhor pegou parte da herança dele, queridos, e confiou a nós, confiou a mim e a você, para que eu e você venhamos desenvolver, criar os nossos filhos para Deus. Os nossos filhos não são criados para nós, os nossos filhos são criados para Deus. Nós devolveremos os nossos filhos a Deus. Então, queridos, os filhos nos são dados no estado bruto, e eu e você temos a responsabilidade de lapidar, de moldar. Compete aos pais, tem pais aqui? Levanta a mão. Compete a mim e a você, e aos futuros pais, compete a nós educar, desenvolver o caráter, inspirar na fé, instruir no caminho que deve seguir. Cabe a nós encaminhar essa criança no projeto que Deus tem para a vida dela. É eu e você que temos essa responsabilidade. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos ter é a percepção do projeto de Deus para a vida dos nossos filhos. E quem tem 1, 2 ou 3 sabe que cada um é diferente um do outro. Nós precisamos ter a percepção do que Deus requer. Eu preciso ter a percepção do que Deus requer da Bia. E vamos trabalhar favorável a esse projeto de Deus. Nós vamos investir, nós vamos nos dedicar para trabalhar favorável ao que Deus preparou para a vida dela. Para devolvê-la e devolver a Deus uma pessoa preparada, atuante, pronta para exercer o seu chamado. Esse é o papel de pai. Então, recebemos um bebê. Esses dias apresentei aqui o Davi. Recebemos um bebê. Isso é prova de que Deus acredita na família. Isso é prova de que Deus acredita na igreja, em difundir e ensinar os seus princípios. Isso é prova disso. Deus acredita em nós. Então, nós recebemos um bebê, criamos, disciplinamos, discipulamos, treinamos, desenvolvemos a criança para Deus. E aí, quando ele é adulto, nós abençoamos e emancipamos. É esta a lógica. Bagunçaram tudo aí para fora, mas é essa a lógica. Nós recebemos a herança do Senhor, preparamos, treinamos e nos dedicamos favorável ao projeto de Deus na vida de uma criança. E quando ele chega na fase adulta, nós reconhecemos a maturidade, abençoamos e emancipamos, devolvemos para Deus. Aqui está, Senhor, aqui está a tua herança. Aqui está alguém de caráter, aqui está um bom profissional, aqui está um crente cheio do Espírito Santo, aqui está um ministro da tua palavra, aqui está um adorador, aqui está um libertador, aqui está alguém que vai impactar socialmente e espiritualmente esta sociedade. Amém? A gente entende muito o papo de impactar socialmente. Nós investimos um caminhão de dinheiro para que os nossos filhos venham cumprir um papel social, profissional, mas viu, o pacote completo é para que venham cumprir principalmente. A mensagem desta noite tem esse propósito de nos alertar que nós precisamos investir nos nossos filhos para que eles venham cumprir o seu papel espiritual nessa sociedade. Então, queridos, eu escolhi uma família para que pudéssemos estudar nessa noite e que sirva de exemplo para nós, que possa nos dar alguns pontos, que possa nos ajudar na instrução e na educação e no treinamento dos nossos filhos.
E a família dessa noite que eu escolhi é a família de Moisés. Todos conhecem a história de Moisés, não é? Eles estão lá, já aprenderam, né? Agora já passaram dessa fase, mas todos nós aprendemos a história de Moisés. Eu não vou recorrer aos textos lá de Êxodo que fala de Moisés. Eu vou recorrer ao texto de Hebreus, que faz uma citação de Moisés. O texto de Hebreus, o capítulo 11, do versículo 23 ao 25, é uma citação da história. Essa aqui é a galeria dos heróis da fé, e ele vai falar de Moisés. Diz assim, ó: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, emancipado, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Leitura reta, a gente vai trabalhar um pouco mais esse texto. Você conhece a história, né? O contexto é que a família de Moisés era uma família escrava no Egito. Estamos juntos? Escrava no Egito. Os pais de Moisés eram escravos no Egito. Qual era a condição socioeconômica dos pais de Moisés? Pobreza extrema. Pobreza extrema. Qual que era a atividade diária dos pais de Moisés? Trabalho duro, de sol a sol, sob chicote, escravo de Faraó. Então, convenhamos, esses caras trabalhavam mais duro do que eu e você. Esses caras trabalhavam mais pesado do que eu e você. Então, queridos, desse ambiente de trabalho forçado, desse ambiente de extrema pobreza, nasceu um libertador. Vai surgir, foi entregue aos pais de Moisés, um libertador. Então aqui a gente tem uma conclusão bem fácil. Condição social, ocupação, não é de justificativa para frouxidão espiritual. Condição social de pobreza, ocupação, eu sou muito ocupado, não é justificativa para pobreza e alienação espiritual. Os pais de Moisés trabalhavam mais duro do que nós. Os pais de Moisés tinham uma vida mais puxada do que a nossa. E nem por isso negligenciaram o ensino dos princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Eu vou falar por você. Então, nesse ambiente, havia um decreto de morte a uma geração. Guarda isso com você. Havia um decreto de morte sobre uma geração. O povo hebreu estava se multiplicando e se fortalecia muito. E o faraó ficou com medo, falou: esse povo está se multiplicando demais, e uma hora dessas, eles se rebelam contra nós. Então, o faraó determinou que todo menino, toda criança do sexo masculino deveria ser morta no Nilo. Você conhece a história. Então, queridos, havia um plano nascido no inferno, um decreto de morte a uma geração. Muitas crianças morreram. Muitas crianças morreram. Eu sou levado a acreditar que quase todas morreram, exceto Moisés. Exceto Moisés. O normal naquela época, o normal naqueles dias, era os filhos serem mortos, era os filhos serem sequestrados pelos soldados de Faraó e jogados no Nilo. E para que você saiba, se eu não me engano, o segundo maior crocodilo, a segunda maior espécie de crocodilo, habita no Nilo. Entende? Então, esse era o normal, o ambiente normal era esse. Perdeu o filho, fulano perdeu o filho, o soldado entrou lá e jogou no Nilo, o outro também. Todo mundo tinha uma história triste para contar, todo mundo tinha uma história de catástrofe para contar.
O normal era perder o filho, o normal era lamentar a morte. E não demorou para um ou outro também entrar com conformismo. Puxa vida, uma pena, nasceu no tempo errado, nasceu num momento errado. Com certeza o conformismo dominou muitas famílias. Fazer o quê? Não temos o que fazer, o rei determinou. Quem vai se opor ao que o rei determinou? O conformismo tomou conta de muitas famílias, mas aqui vem comigo, a família de Moisés não ficou passiva diante da adversidade. A família de Moisés não ficou alienada, acomodada. Morreu fulano. Eu acho que Moisés vai também. Não! Eles tomaram uma posição diante de um decreto de morte. É o primeiro ensinamento que serve para nós. A família de Moisés não ficou passiva diante de um decreto de morte. E olha, eu preciso te dizer, não se engane, há um decreto de morte nos nossos dias. Há um decreto de morte sobre essa geração, não se engane. No tempo de Moisés se afogava no Nilo. Nos nossos tempos, queridos, o decreto de morte, que era afogar os nossos filhos numa vida fútil, numa vida vazia, numa vida sem propósito, numa vida alienada, numa vida sem sonho, apesar dos muitos investimentos que eu e você fazemos, sem propósito, sem sonho, vida fútil, vazia, tudo é relativo. Tudo é relativizado, o feio ficou bonito, o bonito ficou feio, tudo é desconstruído, tudo é invertido. Uma geração que é chamado de uma geração líquida. Sabe o que é? Porque o líquido ele assume a forma aqui ele está num formato cilíndrico, porque o copo é cilíndrico, mas se fosse quadrado, ele se enquadra, ele assume a forma do ambiente, uma sociedade líquida. É isso. Esse é o projeto de morte, é sobre essa geração. E eu e você precisamos aprender, acorda, irmão. Eu e você precisamos aprender com a família de Moisés. Não podemos ficar passivos. Não podemos ficar passivos, não podemos ficar alienados, não podemos adotar o discurso assim, mas mudou, o tempo mudou, o mundo é outro, as coisas são outras. Meu querido, deixa eu te falar, eu reconheço que o mundo mudou, eu reconheço que muita coisa vai mudar, mas isso aqui, continua sendo princípio de vida, princípio de sabedoria para todas as gerações, até que Cristo volte. Posso ouvir um amém? Até que Cristo volte, é daqui que nós vamos extrair vida, é daqui que vamos extrair princípios, é daqui que vamos extrair conteúdo para a nossa casa e para os nossos filhos. Vem comigo aqui, estamos em 2100, carros voadores, Jesus não voltou ainda, carros voadores, vai descendo os crentes, o culto, aquela coisa linda e maravilhosa, sabe o que vai pregar nesse culto? Eu sei, princípios desse livro aqui, vai ser daqui. Então não me vem dizer que a palavra de Deus ficou obsoleta, não me vem dizer que o mundo mudou e que a gente precisa ressignificar isso aqui. Isso aqui é palavra de Deus, princípio de sabedoria e de vida, até que Cristo volte, Então, não podemos assimilar, queridos, esse conformismo. Pelo contrário, precisa vir uma santa indignação e nos levar a atitudes. Convenhamos, meu amado, o maior investimento de uma família é na vida dos filhos. O maior investimento que fazemos é na vida dos filhos. E eu e você, nós precisamos nos recusar a criar filhos bonitos, bem escolados, cheio de escola, cheio de diploma, fluente em várias línguas, bem vestido, cheio de competências. Mas vamos criar uns filhos lindos para a perdição.
Vamos criar uns filhos engenheiro, médico, advogados e, sei lá, comércio exterior, propaganda e marketing. Para quê? Para uma vida sem Cristo? Para condenação? Para morrer afogado e sufocado pela mesmice desse mundo? Pela vida vazia dos tantos que rodam por aí? Eu me recuso. Pode ser normal por aí, mas na minha casa não. Na sua casa também não. Posso ouvir um amém, cara? Vai, se mexe, irmão. Não dá para ser passivo. Não dá para ficar assim, não dá. Nós precisamos tomar uma atitude. Era normal perder os filhos afogados no Nilo. Mas a família de Moisés tomou uma posição. Aqui não. A segunda coisa, primeira atitude, tomar uma posição. Segunda atitude, põe o texto de Hebreus, está lá. Diz assim, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Queridos, todos nós achamos os nossos filhos especiais, sim ou não? Você olha assim e fala, uau, que linda, a cara do pai. Deus nos abençoou com virtudes de ver o propósito de Deus nos nossos filhos. A família de Moisés reconheceu que aquele menino tinha algo especial, identificaram o propósito de vida do bebê e passaram a trabalhar para fazê-lo chegar ao exercício do seu chamado. Pegava o bebezinho e esconderam o bebezinho por 3 meses e fala assim, esconde o libertador do povo hebreu. O libertador está chorando forte, tampa a boca do libertador. Reconhecer, o segundo passo, queridos, é reconhecer o propósito de vida dos nossos filhos e investir nisso. Levar os nossos filhos a cumprir um propósito de Deus. Qual o propósito de vida para os seus filhos? Qual é o chamado de Deus na vida dos teus filhos? Precisamos identificar e ajudar a desenvolver esse chamado. Então, as nossas ações, os nossos investimentos precisam convergirem com o propósito espiritual. Os nossos investimentos, os nossos estímulos, os nossos incentivos precisam estar de acordo com aquilo que Deus requer dos nossos filhos. Não podemos trabalhar contrário ao que Deus está chamando para fazer. É desperdício. Vai viver um atraso. Vai passar por um apertado. Vai viver dor. Então, na vida de Moisés, quando Moisés chegou com 3 meses, não tinha mais como esconder o menino. A família não tinha mais como esconder. E o que eu faço? O que nós vamos fazer? Muitas vezes nós estamos dentro das nossas casas exatamente desse jeito. O que eu faço? Meu Deus, o que eu vou fazer? Olha só, não dá mais, não dá. A morte está batendo na porta. Quando esse bebê chorava, todo mundo apavorava. Era a morte batendo a porta. E muitas vezes eu e você estamos nessa situação, vendo os nossos filhos meio desnorteados, vendo a morte bater a porta. O que eu faço? Essa família também nos ensina. Vem aqui comigo. O problema pode ser difícil. Fala comigo assim, o problema pode ser difícil. Mas em Deus a solução é fácil. Fácil. Em Deus é fácil. Em Deus é fácil. Então, aqui vem o terceiro passo. A família de Moisés buscou um plano de ação em Deus. Não ficou passiva, identificou o chamado e buscou um plano de ação, buscou uma revelação em Deus. Buscou algo personalizado, algo bem ajustado em Deus. Em Deus. E Deus deu. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um cesto. O problema é difícil. Os soldados de Faraó, as águas do Nilo, os crocodilos do Nilo, mas a solução em Deus é fácil. Fizeram um cesto
bem parecido com esses que a gente tem hoje, né? Aliás, hoje existe um bercinho chamado Moisés, não é? Moisés. A Bia eu carregava num Moisés. Ia para a igreja no Moisés. Um bercinho. Sabe, queridos, o bercinho, o cesto, simboliza aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que eu e você podemos fazer. Simboliza o natural. Simboliza o que, a nossa atitude. O que eu e você podemos fazer para cuidar e guardar dos nossos filhos. Sabe, o cesto, meu irmão, ele simboliza uma boa conversa que nós precisamos ter com os nossos filhos. Simboliza a disciplina e a correção que às vezes precisamos ter com os nossos filhos. Simboliza a oração, o ensino, o andar juntos, o brincar juntos, o ser exemplo para o filho. É isso. O cesto significa isso. Agora, essa é a nossa parte. A parte natural é nossa. Agora, para esse cesto boiar nas águas e não afundar, para esse cesto não virar, né? Não virar nas águas, para esse cesto não ser atacado pelos crocodilos, para esse cesto parar no lugar certo, a ponto da filha, princesa, filha de Faraó, encontrar. A princesa poderia ter encontrado o bebê e entregue aos soldados. Olha só, catapa a perna e entrega para os soldados. Mas a princesa encontrou o bebê e gostou e levou para casa. Viu? Isso é o sobrenatural. E o sobrenatural é Deus quem faz. Amém? O natural é o que eu e você podemos fazer. O cesto. Agora, o cesto boia, navega, os jacarés não percebem e ele para bem na onde a moça estava tomando banho e alguém encontra e ela gosta do bebê e leva para casa e adota. Isso é sobrenatural, não dá para explicar. Essa é a parte de Deus no processo. Essa é a parte de Deus. Então talvez você esteja como eu, o que eu faço? Meu Deus do céu, que menino rebelde. Nossa, meu Deus, o que eu faço? Busca um plano em Deus. Busca uma revelação em Deus, algo personalizado e bem ajustado para a tua situação. Não tem fórmula, meu irmão. Esquece, não tem fórmula. É algo que Deus concede individualmente a cada um de nós. Então, o sobrenatural. Bom, você conhece a história, vou voltar para a história, você conhece a história. A princesa pegou o bebê e levou o bebê, né, para a mãe de Moisés cuidar dele e amamentá-lo. Conhece? Lembra disso? Lembra disso? Né? Se eu não lembrar, minha mãe agora vai começar a me dar uns cascudos, porque foi ela que me deu essas aulas. Né? Então Moisés agora, queridos, era cuidado e amamentado por sua mãe. O povo da época costumava amamentar as crianças até por volta de 5 anos. Desmamava tarde, não é? Nossa cultura faz isso rápido. Mas o povo da época amamentava a criança até 5 anos. Então a família de Moisés sabia que tinha no máximo 5 anos para trabalhar com Moisés. 5 anos para ministrar sobre Moisés a identidade correta. Para ministrar sobre Moisés os valores e os princípios de Deus. Porque depois desse prazo, Moisés seria levado para viver no palácio como filho da filha de Faraó. Então, aqui vem o quarto passo. A família de Moisés investiu pesada, ministrando identidade e princípios e valores na vida de Moisés. Quarto passo, ministre identidade. Não pode ser alguém que não sabe quem é. Não pode ser alguém que não saiba da sua origem. Não pode ser alguém que não saiba do seu valor. Não pode ser alguém que não saiba da sua essência. Senão vai ser captado pelo mundo. Então, ministrou identidade, princípios e valores na vida de Moisés.
Hoje, através dos estudos, sabe-se que até 7 anos é a idade que se tem para trabalhar no filho e moldar a identidade, e moldar o caráter, e ministrar princípios, e ministrar valores. O prazo é esse, é até 7 anos. E a família de Moisés investiu pesado, porque ela sabia que ela ia ter 5. Então, queridos, por incrível que pareça, esta é a idade, nos nossos dias, que as crianças são mais negligenciadas. Na idade mais importante da vida. A nossa sociedade é o período que as crianças são mais negligenciadas. A família de Moisés não fez assim. Ela se dedicou pesado, ministrando identidade. Você não é um egípcio, você é um hebreu. Você não vive segundo os princípios dessa terra, você vive segundo os princípios de Deus. Você conhece a história vencida esse período. Moisés se despediu da sua família e foi morar no palácio de Faraó. E foi criado como príncipe. Foi criado no ambiente do palácio. Ele teve um contato diário e intenso, todos os dias, com a cultura do Egito, com os deuses do Egito, com os encantos do Egito, com as orgias do Egito, com as magias do Egito. Mas eu preciso te dizer, o texto de Hebreus nos diz que isto foi incapaz de roubar, de sufocar os princípios que ele aprendeu com os seus pais. Já adulto, recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Viu? Os princípios, a fé que ele recebeu em casa, norteou a vida dele e o fez capaz de recusar a identidade falsa. Sabe qual era? De príncipe. A fé que ele recebeu até os seus 5 anos de idade o norteou e o fez capaz de resistir, de recusar o status, o glamour do palácio de Faraó, os prazeres do pecado. A fé que ele recebeu em casa prevaleceu frente à cultura do Egito. Prevaleceu frente aos encantos da maior nação da época. Então, meu irmão, quando eu chego nesse momento da história, eu fico perturbado. Eu fico perturbado. A família de Moisés recebeu um bebê, e após 5 anos, bastou 5 anos para essa família entregar um libertador. 5 anos, bastou 5 anos sendo ministrado por uma família de escravos, que trabalhava de sol a sol, que não tinha as ferramentas que eu e você temos. Bastou 5 anos para eles entregar ao próprio Faraó o libertador do povo hebreu. Incutiram na mente de Moisés os princípios e os valores que nortearam a vida dele. Nortearam a vida dele. E fizeram toda a diferença. Receberam um bebê e enviaram um libertador. Uau! Uau! Eu preciso te confessar, eu fico perturbado quando eu vejo isso aqui. Sabe por quê? Porque ministramos na vida de jovens. Ministramos na vida de jovens. Dos 15 de 15, 20 anos, ministramos na vida de crianças, depois ele vira adolescente, depois ele vira jovem, 20 anos, e quando ele entra na faculdade, basta um semestre para ele esquecer dos princípios e valores que eles receberam na casa de Deus.
Eu fico me perguntando o que os pais de Moisés ministraram a ele. Precisava de um manual. Precisava de um manual. Que metodologia é essa? Que ensino é esse? Que evangelho é esse? Que usaram. Que foi capaz, bastou 5 anos. Bastou 5 anos. E eles produziram alguém impactante naquela nação. Então, queridos, eu fico perguntando, porque nós ministramos, nós fazemos cursos, nós ministramos, a igreja brasileira ministra pesado aos jovens, e essa é a minha conversa com Deus, e eu quero te trazer resposta para isso. A minha pergunta é: Senhor, nós temos ensinado a palavra, nós temos ensinado princípios da tua palavra, por que os jovens não aguentam a pressão do mundo? Onde estamos errando? No que estamos falhando? E eu tenho a resposta, mas não vou te falar porque você não está querendo. Pergunta aí. Pergunta aí. Eu tenho a resposta. Sabe qual é a resposta, queridos? A resposta é essa aqui, ó. A fé que queremos ver nos nossos filhos antes precisa ser vivida por nós. Eu vou repetir para você. A fé que queremos ver nos nossos filhos, antes os nossos filhos precisam ver esta fé frutificando na vida de seus pais. Sabe o que Moisés viu? Ele viu um pai e uma mãe apaixonada por Deus. Ele viu um pai e uma mãe cheio de fé, cheio de Deus. É isso que ele viu. E ele então não desejava o que via no Egito, ele não desejava o que ele via nos palácios, ele desejava aquilo que ele via lá na casinha dos escravos, lá na caminha pobre. Ele desejava Deus, que ele via exalando de seus pais. Aonde temos falhado? Sabe o que é, queridos? Nós temos guarda isso aí, ó, acorda, dormiu até agora, acorda. Ó, nós temos recebido e multiplicado um evangelho teórico, um evangelho filosófico. Os nossos filhos, e muitas vezes nós mesmos, nos convertemos a Cristo, professamos Cristo, mas não temos experiências pessoais com Cristo. Não conhecemos Cristo na intimidade. Um evangelho teórico que recebemos e reproduzimos. Nós precisamos de um evangelho sobrenatural, que é poder de Deus. Poder de Deus, é isso. Precisamos conduzir a nossa família a conhecer a Deus em intimidade, a ter experiência pessoal com Deus. Os problemas, as aflições, as lutas, no lugar da gente ficar lá feito barata tonta, tentando superproteger e resolver. Não, fala para ele: querido, realmente temos um problema, mas esse quem vai resolver é Deus, e respondendo a sua oração. Se mexe, nós temos um Deus que responde, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tem poder e autoridade sobre todas e quaisquer circunstâncias. É aí, cara. Viu? Deixa eu te falar, e eu vou falar isso nas próximas vezes. A superproteção, ele incapacita os nossos filhos para a vida social, mas preciso te dizer também que a superproteção incapacita os nossos filhos para a vida espiritual. É por isso que não aguentam um semestre na faculdade, porque nunca conheceram a Deus, receberam um evangelho filosófico. Este que nós ensinamos é uma crítica a nós. Nós, famílias crentes que não se envergonham do evangelho, sabe por quê? Porque ele é poder de Deus. Nós precisamos nos desafiar, nós pais, nos desafiar a ter experiências com Deus, para contar para os nossos filhos.
Nossos filhos precisam conhecer, cara, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que dá esperança, um Deus que alegra, um Deus que abre porta onde não tem porta, um Deus que faz, um Deus vivo, não um Deus filosófico. Então, eu frequentei faculdade, eu me deparei com os filósofos, eu me deparei com os críticos, eu me deparei com todo esse povo. Mas quando eles falavam, aquilo não me atingia, aquilo não me abalava, porque eu sabia em quem eu cria. Eu lembrava do tempo que eu ia no monte orar e que eu via brasa, esses olhos viram. Alguém duvidava, mas eu falei assim, desculpa, cara, você tem todo o direito de duvidar, porque quem viu foi eu. Eu vi curas sobrenaturais no nome de Jesus. Eu presenciei. Então, a tua tese, a tua conversa, o teu pensamento é incapaz de contestar aquilo que fui testemunha ocular. Por quê? Porque recebi um evangelho sobrenatural. Os nossos filhos precisam receber esse evangelho. Então, queridos, quem serão os ministros desse evangelho sobrenatural? Eu e você, os pais dessa geração, os pais. Nós estamos num tempo debaixo de um decreto de morte, de frieza espiritual. Eu sigo no Instagram o Theo Hayashi, eu acho que vocês também, todo mundo segue. Ele esteve na Coreia do Sul. Por muitas décadas, ouvíamos falar do crescimento da igreja coreana. A igreja coreana foi uma igreja impactante por décadas, e hoje recentemente o Theo estava lá, e ele falou que menos de 3% dos jovens são crentes. Menos de 3% dos jovens são crentes, e pior, e bem pior do que isso, sabe o que está acontecendo? A Coreia é o país número 1 em suicídio de jovens. Os jacarés do Nilo, os crocodilos do Nilo, os crocodilos deste século estão engolindo os filhos. Então, meu irmão, ou manifestamos o fato é, o evangelho teórico que temos ensinado não suporta a cultura desse tempo. O fato é, escreve aí no teu caderno, o evangelho teórico que temos ensinado e vivido e praticado não suporta 6 meses nas universidades dos nossos dias. Não suporta. Mas Moisés precisou só de 5 anos, a família de Moisés precisou só de 5 anos para despachar uma criança bombástica, libertador do povo hebreu. Então, ou manifestamos um evangelho de poder e conduzimos os nossos filhos a ter experiência pessoal com Deus, nós e nossos filhos, a nossa casa, e ter uma experiência pessoal com Deus, ou corremos o risco de perder uma geração inteira para essa cultura perversa. Vamos ficar tudo cabecinha branca. E clamando a Deus, sumir os jovens da igreja, esperando o que não vai acontecer. É isso aí. É um tempo de tomarmos posição. Tomarmos posição como pais, como líderes, como pastores, como igreja, tomarmos posição e nos desafiarmos a viver um evangelho na dimensão do sobrenatural. Amém? Esse é o caminho, cara. Qual é o caminho, pastor? Qual é a solução? Precisamos nos desafiar e viver um evangelho sobrenatural.
os nossos filhos precisam ter testemunhos reais da intervenção de Deus. Agora, nós precisamos parar com uma esquisitice, que diante das circunstâncias difíceis, muitos pais, por soberba, por orgulho, eu não vou aborrecer os meus filhos, dizendo a eles que eu estou com dificuldade, viu? Deixa eu te falar, para com isso. Aproveite a crise, aproveite a dificuldade, para edificar fé sobrenatural no teu filho. Não é para fazer alarde, não é para criar pânico, não é para fazer exagerar em criar uma atmosfera de desespero na família, não é isso. É reunir a família e dizer: nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por uma doença grave, nós estamos passando pelo desemprego, nós estamos passando por uma crise, abre para os seus filhos, mas eu preciso dizer que nós cremos num Deus poderoso e nós vamos orar juntos nós vamos orar. E nós vamos prevalecer, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Os nossos filhos precisam sair do lado de lá para contar a história, cara. Quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 10 anos, nós passamos por uma grande crise, mas meu pai dobrou o joelho, e nós dobramos o joelho em oração, e Deus interviu de uma forma sobrenatural. Amém, amados? Começou. Próxima vez que nós formos falar acerca disso, nós vamos falar da educação, da disciplina, da correção, da instrução dos nossos filhos. Amém? Amém? Vamos nos pôr em pé. Eu quero orar com